Olá, tudo bem com vocês? Vou falar para vocês agora 5 orientações clínicas, tanto para o bem, tanto os efeitos benéficos, como as situações clínicas que não devem ser utilizado essa medicação, que é o Decongex. Medicamento muito utilizado, o Decongex Plus, principalmente para crianças. Ele é um agente descongestionante, tem uma ação antistamínica. Eu vou explicar um pouquinho sobre ele e vou colocar também situações onde ele é proibido, contraindicado a utilização da medicação. Então, primeiro, vamos falar dos 5 benefícios, tá? Quais são os 5 benefícios do Decongex? Primeiro, uma melhora da congestão nasal. Apesar de alguns estudos falarem que não tem efeito, né, que não teria tanto benefício assim, existem alguns questionamentos sobre isso. Mas a fenilefrina é um vasoconstritor que é utilizado como descongestionante. Então, a bula prevê que essa medicação tem uma ação descongestionante e pode melhorar o quadro respiratório do paciente. A outra questão é a redução da produção de muco ou de secreção. A bromfenidamina é um antihistamínico que pode reduzir a secreção nasal, deixá-la um pouquinho mais espessa, diminuir aquela rinorreia, aquela secreção mais aquosa, aquela sensação de desconforto nasal, de congestão nasal e melhorar os sintomas desse paciente. Outra coisa é a ação antihistamínica, novamente, da bromfenidamina, que diminui os espirros, diminui aquela coceira, aquela sensação de coriza, todos aqueles sintomas dos resfriados, na maioria das vezes, que são sintomas que incomodam muito, atrapalham a criança para dormir, atrapalham o indivíduo a melhorar daquela condição e reduz também a capacidade, né, respiratória, atrapalhando muito esse processo que o sistema respiratório é prejudicado. E também a gente tem uma melhora dos sintomas de rinite, uma melhora da qualidade de vida, uma melhora da coceira, dos espirros e de outras alterações que o paciente pode estar apresentando. Então, a combinação dessa formulação pode melhorar, de uma forma geral, esses aspectos relacionados a processos alérgicos, a quadro de rinite e também de resfriados. Mas agora eu vou colocar 5 contraindicações. Quais são as 5 contraindicações importantes que nós precisamos citar em relação ao Decongex? Primeiro, eu sei que tem muita gente que faz isso, muitos médicos que eu já vi prescrevendo e está incorreto, a utilização desse tipo de medicação para crianças abaixo de 2 anos de idade. Essa medicação, além da ação da fenilefrina, que é simpatomimética e é contraindicado, qualquer agente agonista de receptor alfa-1, agonistas simpatomiméticos, é contraindicado para crianças menores, principalmente as que têm a barreira hematocefálica mais permeável, quando tem menos de 1 ano ou menos de 2 anos de idade. Isso pode trazer sérios prejuízos para a criança, inclusive alterações do sistema cardiovascular e até do sistema nervoso central, além de ter um antihistamínico que pode causar sonolência, pode prejudicar o quadro, né, do paciente, do bebezinho principalmente, trazendo uma sonolência maior, dificultando com que ele consiga mamar com mais frequência e causando outras complicações durante esse processo. Pacientes com hipertensão, a própria fenilefrina tem essa característica de fazer vasoconstrição. Como ela é um vasoconstritor, seria contraindicado para pacientes que têm doenças cardiovasculares ou com hipertensão, principalmente em dosagens mais elevadas, quando o paciente utiliza uma quantidade maior do que o necessário. O outro ponto é pacientes com glaucoma. Esses pacientes eles têm a pressão arterial, né, intraocular elevada e, consequentemente, os agentes vasoconstritores, os agentes como a fenilefrina, podem ter ação sobre os receptores dela, receptores adrenérgicos e, entre outros efeitos, aumentar a pressão intraocular e prejudicar ainda mais o seu paciente. Pacientes diabéticos, tomar cuidado com a formulação em xarope. A própria medicação e a bula traz essa informação, aonde ele tem açúcar, e isso faria com que ele fosse contraindicado, principalmente em quantidades mais elevadas. Tá? Em pequenas quantidades talvez não afete tanto, mas numa quantidade maior o açúcar não é legal para esse grupo de pacientes. E a outra contraindicação é para pacientes que têm alergia, principalmente a uma substância que tem na composição dessas medicações, que é a tartarazina. Então, alguns pacientes são alérgicos a esse edulcorante e tem essa característica de ter essa resposta inflamatória. Tomar muito cuidado quem já é alérgico a essa. Por exemplo, eu não sei se eu sou alérgico à tartarazina, mas eu sei que eu sou alérgico a essa. Então, ele não deve usar medicações à base de tartarazina, porque ele pode ser alérgico também a ela. Numa reação cruzada pode ter essas alterações. Então, pacientes que já são alérgicos a essa seria contraindicado, e pacientes que têm alergia já diretamente à tartarazina também tem essa contraindicação. Então, resumindo aqui, a gente tem 5 benefícios que a gente pode citar no Decongex Plus e 5 contraindicações que proibiria ou que recomendaria o não uso desta medicação, beleza? Segue a gente aí, clica no like aí também para ajudar a gente, compartilha com os colegas aí, essas informações são importantes e podem ajudar muito aí os pacientes. Valeu, até mais!